Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais um vídeo muito legal para você e eu vou falar sobre Copa do Mundo. Que a Copa do Mundo está acontecendo no Catar, isso todo mundo sabe, inclusive já estamos nas fases finais aí do Campeonato Mundial. Mas o que pouca gente sabe é que alguns países que já disputaram a Copa do Mundo não existem mais, ou então alguns mudaram de nome. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo hoje. E no final eu vou deixar uma curiosidade para você. Você sabia que um desses países, inclusive, já foi sede do Campeonato Mundial? Pois é, fica comigo até o final desse vídeo, não pula sequer uma parte para você saber quais esses países que já não existem mais, que disputaram a Copa do Mundo, inclusive alguns chegando às semifinais, outros chegando às finais do Campeonato Mundial. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, comenta aqui embaixo o que você acha, se você lembra de algum desses times, e vamos para o vídeo. Ok, pessoal, estamos na 22ª edição da Copa do Mundo, tendo a sua primeira edição ali em 1930 no Uruguai, e de lá para cá já foram 18 países sedes, 18 sedes diferentes. O Catar é o 18º país diferente a sediar a Copa do Mundo. Inclusive o Brasil já teve o privilégio, ou não, de sediar a Copa pelo menos 2 vezes, ok? Então nós vamos falar agora sobre esses países que já disputaram a Copa, alguns inclusive chegaram bem longe na competição, mas que já não existem mais, ou então acabaram mudando de nome. O primeiro país é a Iugoslávia. Talvez muita gente não lembre da Iugoslávia, mas a Iugoslávia foi um país muito tradicional no futebol, alcançando grandes resultados dentro da Copa do Mundo. Por exemplo, a Iugoslávia chegou a participar de 9 Copas do Mundo, isso mesmo, disputou 9 campeonatos mundiais, sendo a sua última participação agora recente, relativamente recente, em 1998, na Copa da França, em que a França mesma foi a campeã nacional. O território que compunha a Iugoslávia hoje ele está subdividido entre vários países, tais como Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovênia, Kosovo, Macedônia do Norte, Montenegro e Sérvia. Mas a Iugoslávia alcançou grandes resultados, chegando inclusive à semifinal do Campeonato Mundial de 1930 e de 1962. Tá? E ela deixou oficialmente de existir no ano de 1992. O próximo país, que também já disputou a Copa do Mundo, que já não existe mais, é a Tchecoslováquia. Talvez seja novo para alguns, a nova geração talvez sequer tenha ouvido falar nesse nome, mas a Tchecoslováquia também foi um time tradicional aí, disputando 8 Copas do Mundo, sendo sua última participação no Campeonato Mundial no ano de 1990, Copa realizada ali na Itália. Ela chegou a ser vice-campeã, isso mesmo, chegou a ser vice-campeã em 62, perdendo a final justamente para a seleção canarinho, a seleção brasileira que tornou-se campeã naquele ano. O placar final dessa partida foi 3-1 para o Brasil. Então, a Tchecoslováquia, aí uma seleção tradicional dentro da Copa do Mundo. A Tchecoslováquia era basicamente formada pelos territórios que hoje são denominados Eslováquia e República Tcheca, acabando por se dividir, formando também essas duas nações. Já não existe mais a Tchecoslováquia, mas, como vimos, foi uma seleção tradicional no cenário mundial de futebol. Outro país que também chegou a disputar a Copa do Mundo com algum êxito foi a União Soviética. A União Soviética era um bloco de países, na verdade, né, formado aí por pelo menos 15 nações, dentre elas Rússia e Ucrânia, que hoje estão aí em conflito bélico, mas a União Soviética chegou a disputar 7 Copas, sendo também a sua última Copa da Itália, a Copa de 1990, e o seu resultado mais expressivo aí no Campeonato Mundial foi uma semifinal em 1966. A União Soviética chegou a existir aí por um período de 70 anos e era composta por o que hoje nós conhecemos como Rússia, Armênia, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Estônia, Geórgia, Letônia, Lituânia, Moldávia, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Essas eram então as nações que compunham a União Soviética. Uma outra nação que também já não existe, porque na verdade ela
foi unificada e passou a extinguiu parte do seu nome, é a Alemanha Oriental. Isso mesmo, Alemanha Oriental. Talvez soe estranho para alguns o fato de saber que existiam duas Alemanhas, Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Essa divisão ela ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Havendo esse racha no país, passou-se então a ter a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, que eram divididas por um grande muro, conhecido como Muro de Berlim, que veio a cair em 1989, tornando possível assim a reunificação da Alemanha, onde a Alemanha Oriental, que participou de uma Copa, a Copa de 1974, inclusive nesse campeonato houve um duelo entre as Alemanhas, Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, sendo vitorioso o lado oriental. A Alemanha Oriental ganhou de 1-0 da Alemanha Ocidental, mas a Alemanha Oriental acabou por ser eliminada na segunda fase, enquanto que a Alemanha Ocidental acabou chegando ao título daquele campeonato. Outra nação que também já não existe mais e que participou também de uma Copa do Mundo, ocupou o território que hoje é denominado de Indonésia, foi a Índias Orientais Holandesas. Isso mesmo. Talvez você, assim como eu, não sequer tivesse ouvido falar desse nome. E para mim, por exemplo, foi novidade, acabei descobrindo pelas minhas pesquisas. Mas as Índias Orientais Holandesas, elas disputaram uma Copa do Mundo, foi a Copa de 1938. Eles foram, inclusive, os primeiros asiáticos a disputarem um campeonato mundial. Disputaram uma única partida, naquela época o formato era diferente, e eles perderam por um placar de 6-0 para a Hungria. Tá? Perderam aí por um placar elástico de 6-0 para a Hungria, sendo eliminado naquele primeiro jogo, porque assim era o formato daquele campeonato naquela época. Então, Índias Orientais Holandesas já não existe mais, o território hoje é denominado de Indonésia. O último país que eu quero falar neste vídeo, que também já não existe mais, que disputou uma Copa, a Copa de 1974, chegou a disputar 3 países com 3 derrotas, sendo as mais marcantes, as mais relevantes, foram justamente um 9-0, perdeu de 9-0 para a Iugoslávia, e também perdeu de 3-0 para o Brasil. Esse país foi o Zaire. O Zaire já não existe mais, hoje esse país ele é denominado como Congo. Hoje é a República Democrática do Congo, o território que antes era denominado Zaire, já não existe mais. E como eu prometi no início do vídeo, quero deixar aqui a curiosidade de qual foi o país que já sediou a Copa do Mundo e que já não existe mais. E qual foi? Alguém tem um palpite? Quem chuta aí, quem tem um palpite, qual tenha sido esse país? Foi justamente a Alemanha Ocidental, tá? A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, quando ainda havia essa divisão, a Alemanha, em 1974, ano em que a Alemanha Ocidental tornou-se campeã do mundo, a própria Alemanha Ocidental sediou essa Copa, sediou esse campeonato mundial e sagrou-se campeã mundial, tá? Já não existe mais, como nós falamos, com a queda do muro, houve a reunificação e já não existe mais a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, hoje existe apenas a Alemanha. Ok, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido essas curiosidades e me diz aí qual dessas seleções você viu jogar ou se não viu nenhuma dessas seleções jogar. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Por fim, mais uma vez eu te peço, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe e, claro, deixe seu joinha, que seu joinha ajuda bastante o nosso canal, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.